Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. RST11, o RECT11, vale a pena? Venha saber. Então, pessoal, este é um fundo imobiliário do segmento de tijolos. Ele é um fundo imobiliário do setor de lajes comerciais. Ele foi lançado em abril de 2019. É um fundo de base R$ 100. A BRL Trust é a gestora junto com a RECT, né? Ele é mandato híbrido e ele tem uma liquidez mediana atualmente. Ele está negociando ali próximo de 500 mil, negociando mais ou menos 461 mil por dia. É um fundo para investidores em geral, tem nota 3 de 5 no site, faz parte do IFIX com 0,40%. Ele conta atualmente com mais de 8 milhões e 500 mil cotas. Em termos de PVP, é um fundo que está com muito desconto. Atualmente, ele está sendo negociado a um PVP de 0,57, o que indica que ele está com 43% de desconto. Por que esse desconto todo? Ele vale atualmente 813 milhões e o mercado está aceitando pagar 461 milhões. Então, é um fundo de base 100, cuja cota atualmente vale 95 e o mercado está aceitando pagar R$ 54. Tendo o mês 11 como referência, é um fundo que conta com mais de 78 mil cotistas. Então aqui a gente vê a negociação do fundo atualmente. Então atualmente ele está em 54, mínima de 51 e máxima de 72. Tudo isso no último ano. Então o fundo está ali bem próximo das mínimas do que das máximas, né? Eu vou traçar aqui a linha dos R$ 100, que é como se fosse o VP teórico do fundo. E aí o que a gente observa? Esse fundo ele veio a mercado antes de 2020, né? Março de 2020. Então ele veio a mercado, ficou orbitando mais ou menos R$ 100. No final de 2019, esse fundo chegou a ser negociado a R$ 125. Veio a situação pandêmica, jogou as cotas para mais ou menos 80. E de lá para cá, o fundo até que deu uma recuperada. Voltou próximo ao VP, ficou ali até mais ou menos R$ 100 até o final de 2020. Durante o ano de 2021, esse fundo foi só, entre aspas, só ladeira abaixo. Ele começou a cair de próximo de R$ 100 para uma mínima de R$ 56, isso no mês 6 do ano passado, de 2022. Eles esboçam uma pequena recuperação, os fundos de tijolos nesse período aqui, ó, entre o mês 6 e o mês 9, esboçaram a recuperação, mas de lá para cá, né, o fundo teve só queda. Então, dia 19 de dezembro, ele atinge sua mínima histórica, inclusive, 51,55, e na data que eu gravo esse vídeo, o fundo está estabilizado nesse patamar de mais ou menos R$ 54. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Você conhece a gestora? Você conhece os ativos que esse fundo investe? Por que será que esse fundo está tendo tanta locação e o seu dividendo não aumenta? O que será que está acontecendo? Então, esse é um dos pontos, entre aspas, negativos do fundo, que eu já estou te adiantando antes de começar o vídeo, que é nesse ponto, né? De falta de transparência da gestora em relação às contratações que estão ocorrendo. Com certeza eles deram carência, mas poxa, e aí, quando que acaba a carência? Como é que funciona? Então eu não vejo esse tipo de informação dentro do relatório. Por favor, compartilhe o vídeo, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se você quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. E se você gosta do nosso trabalho, você pode se tornar um membro a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Além de nos ajudar, vocês têm acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Muito obrigado aos últimos membros, o Adrian, o Daniel e o Leonardo. O Daniel e o Adrian se tornaram membro Rubi. Muito obrigado. E se você também quiser nos apoiar, tem o Pix do canal aí, qualquer doação, tá? Qualquer valor é muito bem-vindo. Obrigado a vocês que colaboram. Então, Pix, amuinvest@gmail.com, qualquer valor doado é muito bem-vindo. Eu gostaria de agradecer também os últimos membros do canal, que são membros há mais de um ano. Então, o Paulo, o Neidson, José Antônio, o Raul, a Dali Evany, são todos membros ativos e que estão há mais de um ano no canal. Obrigado de coração. Aqui a gente vê as entregas do fundo. Esse fundo ele fez muito sucesso quando ele veio ao mercado, porque ele estava fazendo entregas atípicas, né, para um fundo de tijolo. Então você vê que ele fez entregas ali acima de 90 centavos, entrega ali próximo de 1,50. Durante o ano de 2020 começou a queda do fundo, né? Porque começa a bater vacância, desocupação. Então, antes que ele estava entregando acima de 90 centavos, começou a cair para 80 e pouco. Depois, 70 e poucos centavos. Durante o ano de 2021, aí as entregas foram caindo mais ainda, para próximo de 60 centavos. E aí no ano de 2022,
As entregas assentaram-se mais ou menos nesse patamar de 50 centavos. O fato é, o fundo saiu de uma vacância de 30% para algo em torno de 10%. Só que esses 20% aí, ó, que ele conseguiu preencher, não se refletiu em dividendos para que se aumentasse os dividendos entregues. Então ele melhorou a vacância, só que os dividendos não vêm aparecendo aqui, ó. Ele até fez um anúncio, eu vou mostrar isso no vídeo para vocês mais à frente, né, alguns slides para frente. Ele até anuncia que vai começar a melhorar a captação do fundo. Só que mesmo com essa melhora na captação, isso não está se convertendo em rendimentos, né? Esse fundo já passou por 7 subscrições, e aqui é um outro ponto desse fundo. Eu já antecipo, não sou cotista desse fundo na carteira pública. Na minha carteira privada, eu sou cotista do fundo, mas ele está em stand-by. Eu não pretendo investir mais no fundo, mas até então não quero me desfazer das cotas que eu possuo, tá? Então esse fundo, um grande defeito dele é isso aqui. Ele fez subscrição, ó, a R$ 57,00, R$ 85,00, a sexta e a sétima subscrição, eles captaram recurso abaixo do VP. Então a gestora, nesse quesito aí, eles não se importam muito de chamar dinheiro abaixo do VP, então isso aqui para mim é algo um pouco complicado. A última subscrição ocorreu agora no mês 5 e mês 6 de 2022, do ano passado. A gente vê que ele já está um bom tempo estabilizado, estagnado nesse patamar de 50 centavos, né? Mais de um ano aí mais ou menos. Dia 6 de janeiro, ele vai pagar no dia 13 de janeiro. O fundo anunciou 50 centavos. A cotação de fechamento aí, 54,07, o que indica um yield de 0,92. E esse fundo vem com 11,19% de yield acumulado. Só lembrando que esse yield acumulado é para quem paga esses valores aí, né? De 60, 50. Para quem tem esse fundo na base 100, com certeza não teria esse yield todo, teria um yield de 0,5%. Ou seja, aí o yield acumulado já cairia para casa de 6, 6,5% aí. Nesse slide a gente vê que alguns institucionais têm posição no fundo. O VGHF tem 1% de posição no fundo. O ITIT aí tem 0,15, o RECX com 0,14 e os outros institucionais que também têm posição no fundo. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu tenho um canal secundário, o canal Amudicas, e o nosso objetivo é chegar a 1.000 inscritos. Se quiser nos ajudar, vai lá e se inscreva. É de graça, não custa nada e você ajuda o amiguinho. O link do canal vai estar no comentário fixado. Esses canais nossos, o Amudicas, o Amuinvest, o Amufiagro, estão em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, deixe um comentário. Obrigado demais, muito, muito obrigado. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial, tá? E aí o gestor fala sobre reavaliação de ativos. No mês de dezembro, os imóveis do portfólio do fundo foram avaliados pelas empresas aí, ó, todos com consultoria especializada no setor, resultando em um valor de 951 milhões. O valor total dos imóveis nas reavaliações foi de 2.588.000 a menor. Então ele foi avaliado para baixo. Porém, o impacto contábil no resultado do fundo será maior, dado que ele é computado como diferença entre o valor de reavaliação realizada e tal. É que ele explica melhor sobre isso aí. E aqui ele vai explicar por alto alguns detalhes, algumas minúcias aí, por que chegou nesses valores. O novo valor patrimonial por cota em dezembro de 2022, considerando a reavaliação do resultado do mês, é de R$ 93,00. Então aqui ele mostra um por um os ativos, tá? Então, quando comprou esse edifício Barra da Tijuca, comprou por 264 milhões, ele chegou a ser valorizado um pouquinho acima, só que nesse ano agora ele está sendo avaliado em 261 milhões. A gente vê outros ativos com avaliação melhor, ó. O Evolution Corporate foi avaliado por 153 milhões e melhorou para 172. O Canopus, 143, melhorou para 176. E aí esse é o ponto que a gente tem observado. Ó. Nova locação. Locou o 13º e 14º andar aí da Torre Sul, no edifício Canopus. Nisso aqui, baixou a vacância para 10,26%. O fundo está começando a melhorar as suas reservas, tá? Então, atualmente, esse aqui pode ser um dos fatores por que ele não está distribuindo isso para os cotistas, ó. Ele está fazendo caixa, então ele já tem 25 centavos de reserva, o que é um ponto interessante, tendo em vista que ele está entregando 50 centavos, é como se ele tivesse aí metade já de um rendimento de reserva, né? Algo interessante. Continuando, a gente vê o gestor falando sobre devolução também de ativos. Aumentou 0,44% aí a vacância. Devolução de outro ativo. E aumentou 1,22% a taxa de vacância do fundo. Então ele teve algumas locações, mas também está tendo vacância normal, esse giro, né, dos seus inquilinos. Então, para gestor, o ano 2022 pode ser visto como um ano desafiador. Ele fala que, além disso, 2022 foi marcado por 3 inéditos meses seguidos de deflação.
Aí ele continua, mesmo com esses desafios, o fundo conseguiu diminuir a vacância do fundo. Aqui ele fala que ele renovou, né, alguns CRIs que ele tem no seu portfólio, a carência de juros e amortização desse CRI que ele teria que estar pagando. O fundo está tipo pedindo mais um respiro, né, para não começar a pagar por agora. Um ponto que eles ressaltam é que eles reduziram a alavancagem com a quitação da dívida lá no Canopus e redução parcial nas dívidas do Evolution Corporate e Barra da Tijuca. E ele adquiriu 3 andares da Torre Rio Claro no complexo da cidade de Matarazzo. Eles compraram também mais um pouquinho de ativos, né? E eles têm perspectiva de um 2023 mais positivo para lajes corporativas. Um fator decisivo para valorizar as cotas será uma acomodação dos juros em patamares mais baixos que os atuais. Isso vai depender de uma grande medida de condução da política fiscal e da política econômica pelo novo governo. Atualmente o fundo tem 951 milhões de imóveis, tem mais 19 milhões ali em renda fixa, tem mais 22 milhões de outros ativos, ou seja, o patrimônio do fundo é de 992 milhões. Contudo, o fundo tem alavancagem, ele tem dívida. Então ele tem 187 milhões de dívidas aí, além de mais 4 milhões aqui de outras dívidas. Esses 187 milhões estão divididos. Um CRI barra 1, 83 milhões. CRI barra 2, 37 milhões. CRI Evolution, 67 milhões. Então o fundo tem algumas dívidas a pagar. Essas dívidas elas venceriam lá julho de 34 e dezembro de 34. E como o fundo não está amortizando, que ele pediu um respiro, né? Pelo menos em algumas dessas dívidas aí. Então ele está passando por aquela situação. Então o total da alavancagem do fundo, né, dos passivos, 192 milhões. Um dos pontos positivos desse fundo é que ele tem imóveis de altíssima qualidade, apesar de esses imóveis não estarem localizados nas, entre aspas, né, nas melhores regiões. Mas ele tem lá, ó, AA, AAA, AA, AAA, AAA. Então, os imóveis que o fundo possui são imóveis de altíssima qualidade, o que é algo muito, muito positivo. E a gente vê que a vacância do fundo, a ocupação está em 89,74%, ou seja, a vacância está em quase 11%, né? 10,26% de vacância. Como eu já tinha dado destaque no slide anterior, ó, 42% das lajes são A, 35% AA e 25% de lajes AAA. Então isso aqui para mim é algo muito, muito positivo. Como a gente viu, o fundo está com vacância aí de 10,3% mais ou menos. E um ponto que assim, ó, eu gostaria que a gestão fosse um pouco mais transparente nesses quesitos. Esse fundo possui 12% de RMG, que é renda mínima garantida. Eu, assim, deveria ser bem transparente falando assim, olha, a RMG vai acabar tanto, ela tem tanto tempo de duração e tal, que aí o cotista ficaria mais atento em relação a isso. Então, durante um período, o fundo está recebendo dinheiro dessa renda mínima garantida. Mas se ela acabar e o fundo não tiver inquilinos ali ocupando o imóvel, vai impactar nas receitas do fundo, ó, 12%. Para o fundo que já está sofrendo, então isso aí pode ser um ponto de risco caso você opte por se posicionar nesse fundo. 30% do seu portfólio, ele tem renovatórias aí, reajustados pelo IPCA e 70% aí pelo IGPM. Nesse slide a gente vê os inquilinos. Então a Elo hoje é a que tem maior participação no fundo, 15%. E fora a Elo, todos os demais inquilinos estão num percentual ali bem bacana, na minha opinião. Abaixo de 10%, no máximo 10%, é bacana porque se o inquilino sai, vai impactar no máximo 10, 8, 4,9%. Agora, se esse inquilino aqui sai, se a Cielo sair do imóvel, pode causar 15% de impacto financeiro, o que pode fazer com que esse fundo sofra ainda mais. Aqui o fundo mostra, né, que ele 5% está vencendo de ativos em um ano. Para mim seria melhor se ele falasse certinho, né, essas informações. Vai vencer entre 1 ano e 2 anos 18% dos inquilinos aí, dos contratos. Vai vencer entre 2 anos e 3 anos 10% dos contratos. E aí a maior parte dos contratos vai vencer ali depois de 3 anos, 67% deles. Esse fundo cobra 0,17% de administração, consultoria mais 1% e ele não cobra performance. Vamos ver na prática o que essas despesas estão representando. Então olha só, em dezembro o fundo teve como receitas aí, ó, 5 milhões e 500, multa rescisória que ele recebeu aí, 150 mil, isso aqui é algo bem extraordinário, né? Despesas financeiras com propriedade, ou seja, alavancagem. O fundo teve que pagar aí 2 milhões de alavancagem. Despesas operacionais com propriedade, mais 130 mil, provavelmente IPTU, imóvel fechado, né? Gera custos para o fundo. O fundo teve como resultados aí mais 214 mil de dinheiro de outras operações. E ele teve como despesas aí, ó, as taxas da gestão, 1 milhão e 16 mil. Então vamos ver o que esses 1 milhão estão representando frente
Esses 5 milhões e 600 que o fundo está receitando. Vou até arredondar para 5.700. Então, 1,016 vezes 100, dividido por 5.700, que foi o que o fundo receitou. As despesas do fundo estão em incríveis 17%, caro, né? Acima de 15 é o máximo que eu me sinto confortável, abaixo de 15, né? Então, uma taxa que ele está cobrando aí de 17%, eu acho bem careiro. Nesses momentos aí que a gestora tinha que mostrar, abrir mão, tá junto com os cotistas, né? Porque quando o fundo vai muito bem, eles recebem muito bem. E agora que o fundo está indo mal, ora, nada mais justo do que eles também serem penalizados, né? Mas a gente não vê isso acontecendo. Como a gente já viu lá atrás, o fundo fez reserva aí de 25 centavos, né? E o que a gente consegue observar é isso aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês lá atrás, ó. O fundo estava recebendo 5 milhões e 300, ó, 5.200, aí começou a melhorar, 5.300, 5,5, 5,5, 5,5. Só que esses valores até então não estão se transformando em rendimentos para os cotistas aí. E aqui é aquilo que eu falei para vocês, ó. Então, tá previsto agora para janeiro o fundo passar a receber 6 milhões, ó. 5.800, 5.800, lembrando que estava em 5.500, né? Ele deve ficar o ano inteiro aí com 6 milhões e deve dar uma quedazinha lá pro final do ano, ó, 5.9 e tal. Mas, enfim, a gente vê até uma receita um pouco maior, mas isso não está se convertendo em rendimentos. Além disso, de novo, o fundo não é claro em relação a quando que vence essas carências e tal. Eu acho que o fundo tinha que trazer essa informação de alguma forma, né? Mas enfim. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Por favor, vá lá no canal secundário e se inscreva. Ajude-nos a chegar a 1.000 inscritos e monetizar o canal. Obrigado a vocês que colaboram. O link do canal vai estar no comentário fixado. Os nossos canais estão em outras plataformas. Se quiser nos ajudar, vá lá e siga, se inscreva, deixe um comentário lá. Muito, muito obrigado a todos vocês. E nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, você gostou das informações trazidas? Você ainda é um cotista desse fundo? Você acha que ele é um bom fundo que compensa investir? Em razão das informações, dos pontos fortes e pontos fracos, é aquilo que eu falei para vocês. Não tenho interesse, eu acho um bom fundo, acho sim uma boa gestora, mas tem muitos pontos assim de falta de transparência, emissão abaixo do VP, que são situações que eu não me sinto confortável com isso. Então, o meu ponto, assim, eu não quero comprar mais do que eu já tenho, não, por enquanto não pretendo vender, mas aparentemente eu não tenho mais interesse de me posicionar nesse ativo. Esse meu ponto de vista não significa que ele seja um fundo ruim e nem significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. E se você gosta do nosso trabalho, torne-se membro. Obrigado aos últimos membros do canal. Além disso, você pode nos apoiar também fazendo uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. O Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer valor doado será muito, muito bem-vindo. Obrigado aos membros aí que estão aí há mais de um ano conosco, né? Muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar passando um slide com vários imóveis, né, a foto dos imóveis do fundo, e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Fui!